iniciando mais um programa Expandindo a Consciência. Um programa que tem por objetivo, através do discernimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E o nosso programa de hoje vai falar um pouco então de casos clínicos, principalmente dentro do processo terapêutico, para que a gente consiga entender como isso funciona na prática do nosso dia a dia, Muito nós já temos falado nos nossos programas que os nossos pensamentos geram nossos sentimentos e os nossos sentimentos então trazem problemas para o nosso corpo físico. E aí a gente precisa entender como isso funciona. Então eu vou trazer casos bem típicos, bem corriqueiros do nosso dia a dia, E por vezes até é a maioria dos casos que aparecem nos nossos espaços clínicos. Então hoje nós vamos trazer um pouquinho falando da questão da depressão, O cliente veio me procurar, estava sentindo muita tristeza, Essa tristeza já se transformou em depressão e ele vem passando por esse processo de tratamento há 1 ano já, Buscando as terapias medicinais, tentando se avaliar, perceber o que está acontecendo, mas não chegava a conclusão nenhuma, sempre à base de medicamentos, E o processo começou então a piorar em vez de melhorar, passou a ter uma dependência química desses medicamentos sem resultado no seu emocional. Passado então esse 1 ano, ele resolveu procurar terapias holísticas, tentar entender na realidade o que está acontecendo com ele. Pois bem, quando ele chegou a me procurar, quando a gente sentou para conversar sobre esse caso clínico dele, eu comecei a trazer algumas explicações do porquê que tudo isso estava acontecendo, qual era o processo nessa jornada, nessa caminhada que estava fazendo ele ter tais tipos de sentimentos. E aí eu até coloquei para ele, muitas vezes a gente faz tratamentos médicos, que atuam apenas no caso ali, não na raiz do problema, apenas na situação que está se manifestando naquele momento. E os medicamentos, eles são como se fossem anestésicos, ele trata a causa do momento, mas muitas vezes ele não chega a curar, porque ele não vai na raiz do problema. Todo mundo sabe que a tristeza, ela vira uma depressão. A depressão não olhada e não cuidada, ela vira pânico, Então a pessoa passa a ter crises de pânicos também. Pois então vamos entender, se a gente está falando que a gente precisa encontrar a raiz do problema, vamos mais a fundo então, vamos entender qual foi o momento da nossa vida que começou a aparecer essa tristeza, qual foi o momento da nossa vida que essa tristeza então virou uma depressão. E aí nós vamos tentar buscar lá atrás qual foi o momento em que eu comecei a ter uma negação de mim mesma. A partir do momento que eu comecei a olhar em minha volta e comecei a sentir que as coisas não andavam como eu gostaria. A pessoa passa a negar a si mesma e ela passa a trabalhar em prol dos outros. Na realidade, é uma pessoa contrariada, vive num sistema, vive num ambiente que está contrariando os ideais que ela tem, os objetivos que ela tem. Então ela está fazendo coisas que ela não gostaria de fazer, ela está vivendo de uma forma que ela não gostaria de viver, então ela está se contrariando. Nesse momento, essas situações, essas tristezas, elas vão se aprofundando cada vez mais, virando então a depressão. E a depressão não cuidada, porque a pessoa se recolhe. Quando a gente fala em depressão, a gente está falando de uma dor da alma. E quando ela chega nesse estágio, é muito difícil a gente se encontrar sozinho. É muito difícil a gente ter força para reagir sozinho, porque na realidade a gente vai se fechando cada vez mais. Quando chega no estágio da depressão, a pessoa já está querendo ter um isolamento. Por vezes os casos são tão sérios que as pessoas não querem mais sair de casa. Vivem de cabeça baixas, entristecidas, querem entrar no seu próprio casulo, de preferência ficar fechados dentro da sua própria casa ou dentro do seu próprio quarto. Começam a perder o ânimo, começam a perder a vontade de viver, E tudo isso vai trazendo ela para um isolamento cada vez mais profundo,
fazendo com que desperte nela medos e inseguranças que começam a andar lado a lado com a depressão. Esse medo, essa insegurança, por vezes, começa a trazer crise de pânico, porque está fazendo ela acessar algo muito forte, um impacto emocional muito forte que ela teve em algum momento da vida dela e que ela tem medo que isso possa acontecer de novo, ou até mesmo medo da morte. E isso vira então a ter crises de pânico. Como a gente faz para entender ou então trabalhar esse processo? Só eu ter o conhecimento disso tudo basta? Não. É preciso a gente aplicar e pôr em prática os nossos conhecimentos. Mas e onde a terapia pode auxiliar em tudo isso, né? Então vamos lá. Por que a tristeza e a depressão elas têm aumentado nesses últimos tempos, ou melhor dizendo, se fortalecido, se potencializado, né? Tendo cada vez mais casos assim, e por muitas vezes levando inclusive as pessoas ao suicídio, né? Por tanta tristeza, por tanta depressão, por tanto medo, por tanta insegurança, por achar que a vida não vale mais a pena. Então, vamos imaginar vamos começar a entender o porquê que isso está tão forte nesse momento. E quando a gente fala que o nosso planeta está recebendo cada vez mais energia, que tem cada vez mais portais, automaticamente a gente pensa, nossa, então tudo isso é para melhorar. E por que eu estou ficando pior? Por que depois que tudo isso acontece, o meu problema se agrava, a minha situação se agrava? Então aí nós vamos começar a entender. Vamos recordar lá atrás que quando a gente falou do portal 11 do 11, a gente também deu uma breve explicação do nosso planeta Terra, né? Há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, o nosso planeta era de passagem livre, entrava e saía quem queria, né? A partir do momento que começou a destruição no nosso planeta Terra, por líderes que vieram para o nosso planeta para transformar o nosso planeta, para promover a união, promover uma discórdia, a rebeldia, a revolta e a guerra. A partir desse momento, o nosso planeta ficou abalado e começou a regredir. A Mãe Terra passou a ter fortes problemas, fortes sofrimentos, né? Causados pela destruição humana. Antes que o nosso planeta se degenerasse por completamente, digamos assim, houve uma intervenção. Uma intervenção de quem? Do Criador, de Deus, né? Foi Ele que criou o nosso planeta, foi Ele que criou a nossa Terra, foi Ele que nos criou, né? Somos originários dele. Então Ele mandou o nosso amado Mestre Jesus Cristo, né? Para recuperar o nosso planeta, deixar as suas mensagens, deixar os seus aprendizados. E a partir desse momento da passagem do nosso Mestre Jesus pelo nosso planeta, o nosso planeta Terra foi, digamos que, blindado. Houve um campo de proteção energética no nosso planeta. Nesse momento, ninguém mais entra e ninguém mais sai, a menos aqueles que têm permissão e autorização pelo nosso próprio Mestre Jesus, que é o nosso líder, o nosso governador planetário. Então, nesse momento, o que começa a acontecer? Começam a se abrir portais para a entrada de energia, né? O que nós fizemos aqui na Terra? Através dos nossos pensamentos e sentimentos negativos, através das nossas frustrações, a gente deixa uma energia densa no planeta, a gente deixa uma energia pesada. E esses portais de luz, então, eles vêm para dar uma aliviada, ele vem para acalmar, ele vem para acelerar o processo evolutivo do planeta. Você pode estar se perguntando nesse momento, e o que tudo isso tem a ver com depressão? Então, vamos entender. Imagine que você está num quarto escuro há muito tempo e que você não enxerga a luz. Nesse momento, se abre-se uma fresta de uma janela ou de uma porta. A claridade dessa luz lhe traz muito incômodo, tu não consegue olhar diretamente para ela, porque tu está vivendo muito tempo naquele escuro. Então, tu precisa de um tempo para te adaptar com essa luz. O mesmo acontece para as pessoas que têm depressão.
elas estão nesse escuro. Elas não conseguem achar um caminho, elas não conseguem achar uma solução, elas não têm mais força para reagir, para sair dessa situação. E quando elas começam a tomar medicamentos, elas começam na realidade a ficar anestesiadas, elas começam a ficar dopadas e com isso vão perdendo às vezes até a própria habilidade de raciocínio. Então, quando acontece esses portais, é aquela luz que abre-se naquela frestinha da janela ou no cantinho da porta. Quem está na depressão e recebe essa irradiação dessa luz, vai receber um grande desconforto, vai sentir um impacto, vai se chocar com essa energia. Mas aí podem estar se perguntando como Deus permite tal coisa. Pois isso já estava escrito e isso é de propósito. Quando esse desconforto aparece em nosso corpo físico, em nossas emoções, já é um grito de socorro. E essa luz vem para nos obrigar a reagir, vem para nos obrigar a ter uma ação e sair daquela escuridão, sair da dor da nossa alma, buscar recursos, buscar ajuda. Porque a dor muitas vezes ela se torna tão grande e a gente não tem explicação, a gente só sabe que dói, mas eu não sei mais o que fazer e não sei mais por onde ir. Então, quando a gente vai buscar ajuda, voltando ao meu caso clínico, né? O que acontece? A pessoa chega, traz o seu problema e a gente trabalha com ela a raiz do problema. Aonde começou essa tristeza, aonde começou essa depressão, né? Pessoas com depressão são pessoas que vivem presas no passado, vivem falando das suas dores, das suas lamentações, das coisas erradas que aconteceram, né? Se sentindo vítimas de problemas, e não estou dizendo que não são, por muitas vezes podem ter sido sim, mas elas ficam demais presas às dores do passado. Consequentemente, elas esquecem do momento presente. E aí, junto com a depressão, nós já falamos, né? Vem o processo do medo, vem o processo da insegurança. E isso acarreta na pessoa uma crise também de ansiedade. A pessoa passa a ficar muito ansiosa. Por vezes tem dificuldade de ter um sono relaxante à noite, um sono tranquilo, depende de medicamentos também para dormir, né? E aí nós vamos para o outro extremo. Se a pessoa estava lá atrás sentindo depressão, estava se sentindo triste com as dores do passado, por um outro lado ela coloca o foco dela também no futuro. Ou ela está no passado ou ela está no futuro. E esse futuro é o que traz a crise de ansiedade. É esse futuro associado com medo, insegurança, preocupações, pensamentos acelerados, né? Que faz com que a pessoa então tenha essas crises. Então vamos entender. A pessoa está muito sintonizada no passado, trazendo a tristeza e a depressão, ou ela está muito fortemente sintonizando no futuro, trazendo as crises de ansiedade através do medo e da insegurança. Mas vem o ponto-chave da reflexão. Onde é que está o teu momento presente? Em que momento tu te percebe no teu momento presente? Será que se percebe ou isso nunca acontece? O maior presente que Deus nos deu nos tempos de hoje é o dia de hoje, é o nosso momento presente. Então vamos raciocinar. O passado não dá para apagar. O passado a gente tem que olhar pelas nossas escolhas erradas, pelas as coisas ruins que aconteceram e tirar dela um grande aprendizado, para que ela não se repita mais, para que eu aprenda, através daquele dor e do sofrimento, não deixar mais essa situação acontecer novamente. E aí, através do conhecimento, eu coloco em prática e eu saio desse sofrimento. A ansiedade, ela vem do futuro, pensamentos acelerados, preocupações, como vai ser o dia de amanhã, vou conseguir chegar lá, vou conseguir realizar tudo o que eu preciso, vou conseguir passar numa prova, vou conseguir realizar o meu projeto, vou conseguir comprar a minha casa, o meu carro. Tudo isso são pensamentos acelerados, projetados para o futuro. Então, nesse momento, a pessoa ela ou está no passado ou está no futuro.
mas ela não está no momento presente. E aí gera o grande desequilíbrio. É aí que a pessoa se perde, é aí que ela se sente confusa. Ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como resolver, ela não sabe como se trabalhar. E quando chega nesse estágio, nessa situação, de verdade, ela não tem um rumo, ela não tem horizonte, ela não tem forças para sair dessa situação. E é o momento que a terapia holística entra em jogo. Porque a gente sabe que o nosso corpo físico, ele é baseado também em chakras. Os nossos chakras, centro de energia, centro vital. E quando a gente está preso lá no passado ou está preso lá no futuro, a gente começa a trazer bloqueios, a gente começa a trazer transtornos para esses chakras. E eles acabam acarretando em consequências no nosso corpo físico, por muitas vezes se transformando até em doenças. Então, o que a gente faz? O que a terapia faz com isso, né? Primeiro, a gente tem aquela conversa, aquele bate-papo, né? Mostrando para a pessoa a raiz do problema. Olha, isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo, por tal situação. A gente precisa mudar esse ponto de vista. Nós, terapeutas, aqui fizemos a nossa parte, mas você, a partir do momento que voltar para casa, precisa fazer a sua, né? Mudar os seus pensamentos, mudar os seus sentimentos. E quando a gente faz uma terapia, um exemplo através do Reiki, né? O Reiki vai ali alinhar aqueles chakras novamente. Ele vai fazer aquela limpeza daquele centro de energia que está tão bloqueado que não deixa tu encontrar uma saída, não deixa tu encontrar a luz no fim do túnel. Como a gente costuma falar, o Reiki trabalha o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Semana passada, uma paciente, quando saiu do meu espaço, né? Ela, no dia seguinte, trouxe um relato. Ela disse: Ju, não posso sair para trabalhar hoje de manhã sem te trazer esse acontecimento ontem. Ela veio para fazer uma terapia, né? E na hora da conversa, do bate-papo, ela tinha vindo do trabalho, já era noite, ela estava muito cansada e ela estava com profundas dores nas costas. Mas ela não me relatou que estava com dores, né? Apenas conversamos bastante, fomos para a terapia, né? E a partir dali encerramos o processo e ela retornou para sua casa. Quando ela saiu do espaço, ela se deu conta que ela não tinha mais as dores nas costas. E no dia seguinte ela me relatou: Ju, tu não tem noção do que era a minha dor nas costas ontem. Mas é claro, eu entendi que era porque eu estava cansada, era por causa do trabalho e nem te comentei. Mas eu preciso te dizer que quando eu saí daí eu não tinha mais nenhuma dor nas minhas costas. E eu quero agradecer muito por essa oportunidade. Não poderia ir trabalhar hoje sem te relatar isso. Então é isso que as terapias fazem. É tirar a tua dor. É tirar a tua dor física, emocional, mental, espiritual. Quando a gente fala da dor espiritual, a gente está falando da dor da alma, como a depressão. É muito comum casos, né, das pessoas que entram para fazer uma terapia e param de tomar medicação, porque elas começam a se curar, elas começam a se equilibrar, elas começam a se restabelecer, elas começam a transformar a sua forma de pensamento com clareza, porque agora sim elas encontraram um caminho, elas sabem que direção tomar e elas sabem o que precisam resolver. Algo clareou dentro delas, elas têm um norte agora, elas têm uma direção e elas sabem no que precisa ser trabalhado, né? E isso acontece com qualquer sentimento que a gente tem. Tudo que aparece através das nossas emoções ou somatizações do nosso corpo físico tem uma saída, tem uma raiz, tem uma chave que a gente pode ir lá e virar essa chave através de terapias naturais. Reiki, por exemplo, é uma terapia natural, é uma terapia de energia provida do universo, né? E junto com isso, muitas vezes a gente trabalha com complementos de chás, de plantas medicinais, que também é uma energia do universo, que é muito curativa, traz excelentes resultados, excelentes benefícios, né? Então, a partir do momento que
eu começo a entender a raiz do meu problema, né? O cliente foi ali, detectou qual foi o problema que estava trazendo ele a ter uma tristeza e uma depressão. Ele concordou que ele vivia preso no passado, que ele passava o dia pensando nas coisas ruins que aconteceram no passado dele. Ou então, ele passava o dia alimentando as preocupações dele do futuro, com uma mente acelerada, com uma mente que não tinha sossego, que não tinha descanso, era eminente as suas preocupações. E por vezes era difícil ter um sono tranquilo à noite, né? Que não estivesse com o corpo muito agitado. Por consequência, na manhã seguinte acordava-se muito cansado. Então, novamente, ia para a recorrência de medicamentos, de remédios, remédios para dormir, remédio para relaxar, remédio para depressão. A pessoa vai se entupindo de tanta medicação. Quando tudo isso, digamos assim, no estágio muito avançado, até se faz necessário. Mas a gente sabe que a gente pode trabalhar isso sem esses recursos. A gente sabe que remédio é um tempo, se usa o necessário, mas ele não pode ser para uma vida. Ele não pode ser para 1 ano, 2 anos, 3 anos ou para a eternidade. Ele tem que ser para um momento passageiro. Quando a pessoa vai buscar uma terapia e ela aprende a raiz dos seus problemas, ela entende por que ela está com depressão, ela entende por que ela está com ansiedade, ela vai aplicar o conhecimento dela, daquilo que o nosso Mestre Jesus falou, orai e vigiai. A partir do momento que eu tenho conhecimento que eu tenho depressão, eu tenho tristeza, eu vivo no passado, então, durante o meu dia a dia, durante o meu momento presente, quando eu me pegar novamente pensando no passado, me pegando nas dores que eu passei no passado, é hora de virar a chave, é hora de se vigiar, é hora de fazer algum movimento e pensar coisas positivas, pensar coisas boas, fazer a mudança, fazer a transformação. Quando a pessoa está acelerada demais pensando no futuro, que ela está com aquela crise de ansiedade, está com dificuldade de dormir, né? É hora de voltar para o momento presente. É hora de prestar atenção no aqui e agora. O que eu estou fazendo aqui agora? Respirar profunda e pausadamente e voltar para o momento presente. Voltar a atenção no seu dia, nas coisas que está fazendo no seu dia. Entregar o dia de amanhã nas mãos de Deus. Afinal de contas, olha só, o que é o medo e a insegurança? É a falta de fé, é a falta de confiança, é a falta da conexão com Deus. A gente acredita que existe um Deus, mas a gente olha lá para cima ou olha ali para fora procurando onde está, de onde vai vir o milagre, quando na realidade Deus habita dentro de nós. É aqui que está a verdadeira fonte, é aqui que está a verdadeira energia. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, encontrar esse Deus, essa luz dentro de nós e viver o nosso dia a dia, viver o nosso momento presente, aproveitar o presente da vida que Deus nos dá, procurando ser mais feliz, procurando ter mais paz, mais tranquilidade, mais sossego, aproveitando mais o nosso dia, confiando mais em Deus, entendendo que eu faço a minha parte no dia de hoje, eu estou trabalhando, eu estou correndo atrás dos meus projetos e dos meus objetivos, mas eu vou confiar que Deus vai me ajudar. Entrega, solta, não fica preso a esse sistema, não fica preso a esse medo, não fica preso a essa insegurança. Desacelera a tua mente, dê um passo de cada vez. E assim a gente trabalha todas as formas do nosso corpo, todos os sentimentos que a gente tem, todas as dores que a gente tem, todas as doenças que a gente tem, a gente vai lá na origem, a gente vai lá no físico, a gente vai lá no início disso tudo para tentar entender o que aconteceu. Vamos dar um exemplo também bem simples, né? Vamos trazer algo, uma emoção que somatizou no nosso corpo físico e trouxe um transtorno, né? Vamos imaginar então, por exemplo, uma pessoa com gordura no fígado.
A gente sabe que o fígado também representa a irritação, aquele desconforto, né? Muitas vezes traz transtorno para o nosso estômago. Mas quando a gente está falando da gordura em si no fígado, a gente está falando aquela falta de abraço, aquela falta de afeto. É que nem a gordura localizada na nossa barriga, na nossa cintura, no nosso corpo, né? Toda a gordura que se acumula no nosso corpo, ela está demonstrando uma grande carência afetiva. A necessidade da pessoa se sentir amada, a necessidade da pessoa se sentir abraçada, porque a gordura é uma forma de inflamação também. E quando a gordura ela inflama, digamos assim, o nosso fígado, né? É onde ela traz o processo da irritação. Então eu tenho uma emoção, que é a irritação, e tenho um problema somatizado no meu fígado. O que eu preciso fazer nesse momento? Não é buscar esse resultado fora. Quando a gente fala de gordura, quando a gente fala dessa necessidade de carinho, de ser amado, de receber um abraço, de ser reconhecido, de ser valorizado, a gente está entregando a nossa vida nas mãos de outra pessoa. A gente está esperando que o resultado venha de fora, quando na realidade o resultado tem que vir de dentro. É de dentro para fora que essa situação acontece, né? Então é o momento da gente aprender a se amar, é o momento da gente aprender a se valorizar, é hora da gente mesmo se abraçar, se acariciar, é hora da gente se valorizar e parar de se menosprezar. Não precisamos buscar fora o que já está dentro de nós há muito tempo. Somos seres iluminados, somos seres de luz. Jesus Cristo mesmo disse: somos a imagem e semelhante de Deus. Então, o que mais nós estamos esperando para nos sentir amados, para nos sentir abraçados? Então, lembre sempre, qualquer coisa que esteja acontecendo no seu corpo físico vem do seu emocional, e tratar apenas com medicamentos não vai trazer o resultado esperado. Pode curar por um tempo e depois voltar, ou pode permanecer por tempo inteiro. Então é necessário ir na raiz do problema, é necessário entender o que está trazendo tal sentimento e por que ele está se somatizando no nosso corpo físico. Vamos olhar mais para dentro, ao invés de olhar para fora. Vamos se amar mais, vamos nos valorizar mais. E essa é a minha dica de hoje, trazendo um pouco das terapias de casos clínicos. E antes que o nosso programa se encerre, então, porque o tempo passa tão rápido, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, que são eles que nos dão a oportunidade de estar aqui lhe trazendo esclarecimentos e conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo programa.